Ontem nós vimos que Romanos é um tratado magistral sobre a missão. Eu compartilhei com vocês que estudando, orando, meditando nesta epístola, podia descobrir nela que era aquilo que produzia em Paulo aquela paixão pelos perdidos, pelas nações. E expliquei que Paulo tinha perante de seus olhos uma visão panorâmica de um modo permanente. Quando ele orava, quando ele andava, quando ele pregava, quando ele sonhava, estava permanentemente perante dele esta visão de quatro quadros simultâneos. O primeiro, a degradação moral da humanidade, Romanos capítulo 1, já vimos esta manhã. O segundo quadro, o inevitável justo juízo de Deus, que vamos a ver esta noite. Terceiro quadro que Paulo tinha, Deus por sua graça proveu uma salvação completa para todos por meio de Jesus. E como este quadro é mais longo, porque pega a metade do capítulo 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de Romanos, hoje, depois de ver o primeiro quadro, vamos a progredir um pouco no terceiro quadro. E, finalmente, o quarto quadro, pregar o Evangelho é o único caminho para que os homens sejam salvos. E isso encontramos no capítulo 10 de Romanos e também no capítulo 15. Então, agora vamos passar ao segundo quadro. Isso foi uma síntese e agora vamos ver o segundo quadro, o inevitável e justo juízo de Deus. E isso está no capítulo 2 de Romanos. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 2 e vamos a ler os primeiros 11 versículos. Romanos 2, 1. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, até mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, o homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma
de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Queridos irmãos, o segundo quadro que Paulo tinha sempre presente diante dele era o inevitável e justo juízo de Deus para todos os homens. Este segundo quadro torna muito mais dramática a situação de todos os homens e mulheres do mundo. Dos seres humanos terminasse aqui na terra, se tudo terminasse com a morte, alguém poderia pensar, bom, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso traduziu um brasileiro, eu não sei o que significa. Algum dia esta vida desgraçada vai se acabar mesmo. Então vamos embora. É assim? Não é assim. O primeiro quadro da degradação moral já é por si mesmo horrível. O que vimos ontem, esse primeiro quadro. Porém, Paulo tinha muito presente a existência da eternidade. E que todos os homens um dia, cedo ou tarde, inevitavelmente, enfrentarão o juízo de Deus. A palavra de Deus afirma em Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois do juízo só há dois destinos eternos. E aqui está claro, a vida eterna ou a morte eterna. Aqui fala de ira e indignação, tribulação e angústia por um lado, e por outro lado, glória, honra, paz, aqueles que procuram o bem. É uma simples palavra, depois da morte, céu e inferno, não tem mais. Quando vejo a lista dos 36 pecados do primeiro quadro, vejo quão miserável e pecador eu fui antes da minha conversão. Revi cada um desses pecados e tive que admitir com vergonha e dor que havia cometido mais de 30 deles antes de conhecer a Cristo. Por isso, eu tinha terror da morte. Sendo adolescente, sabia onde iria parar. E nos seguintes versículos, que já temos lido, mas vamos a ver novamente, Paulo fala do juízo de Deus e dos dois destinos. Versículo 2 e 3, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo suas obras. Versículos 7 e 8 diz: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra, incorruptibilidade. Versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Muitos de meus pecados eram segredos para os homens. Nem o meu pai ou minha mãe sabiam o que eu fazia, mas Deus sabia, por isso eu tinha terror da morte. Não devemos interpretar mal a paciência de Deus e a bondade de Deus. Pablo declara no versículo 4 e 5: o desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ao pecar e continuar pecando e ver que Deus não castiga, não acontece nada comigo, corremos o risco de interpretar mal a bondade, a graça, a paciência de Deus. Ele nos ama e nos espera. Sua paciência é para dar-nos oportunidade de arrependimento. Nos dá um prazo, mas quanto mais demoramos em nos arrepentir, mais ira se acumula sobre nós. Já estou esquentado. Agora eu, estudando este capítulo 2, vejo 5 classes de perdidos. Veja bem, 5 classes de perdidos. Primeiro, os que pecam aberta e deliberadamente. No capítulo 1, versículo 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aquele que, sem vergonha, peca abertamente, deliberadamente, é uma atitude desafiante e rebelde contra Deus. Primeira classe de perdidos. Segundo, os que julgam a outros, porém vivem no pecado encoberto. São aqueles que são hipócritas perante da família, perante seus amigos, parentes, conhecidos. Mostram uma face quando se fala da imoralidade, da corrupção, do adultério. Eles participam da conversa e julgam e condenam, reprovam essas condutas, mas eles secretamente cometem os mesmos pecados. O castigo destas tais será pior. Isso está no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Diz: portanto, é indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Terceira classe de perdidos: os que pecam sem conhecer a lei de Deus. Isso está no versículo 12. Diz assim: assim, pois, todos os que pecarem
sin ley, también sin ley perecerán. Y todos los que con ley pecaren, mediante ley serán juzgados. Vamos, versículo 14 y 15. Cuando pues os gentios, que no tienen ley, proceden por naturaleza, de conformidad con la ley, no tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estos mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então estão aqueles que nunca escutaram a palavra de Deus, nunca escutaram a lei de Deus. Está falando dos gentios. E o assunto é sério, porque diz aqueles que pecaram sem lei perecerão. Não diz serão salvos, sino que perecerão. ¿Por quê? Porque eles têm uma lei escrita nos corações. E sua consciência mostra que o que estão fazendo está errado, mas cometem igual. Então não há uma folga, uma salvação para aqueles que não conhecem a palavra, porque todo homem, com lei ou sem lei, tem violado aquela lei escrita em seu próprio coração. Logicamente, o castigo de aqueles que conhecem a lei de Deus será muito mais severo que aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Tem diferentes grados de castigo. Número 4. Os que pecam conhecendo a lei. E isso está nos versículos 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 17 e 18. Se porém tu que tens sobrenome de judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Vê, estes são aqueles que conhecem a lei, mas não cumprem com a lei. Logicamente, eles vão ser os que ouviram a palavra de Deus, porém não a obedecem. Então, o sobrenome aqui diz: tem sobrenome judeu. Hoje podemos acrescentar: tem sobrenome de crente, tem sobrenome de evangélico, tem sobrenome de católico. Vai para a missa, vai para a reunião, lê a Bíblia, mas não obedece, pratica o pecado. E assim, isto é pior ainda, aquele que peca conhecendo a palavra de Deus. Mas o pior de tudo, este número 5, a quinta classe de perdidos, são aqueles que ensinam, pregam, porém fazem o contrário. Veja o que diz, versículo 18: que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes. Este é um discipulador, viu? Discipulador. Mestre de crianças, aí está, mestre de escola dominical, tendo na lei a forma da sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes.
abominas os ídolos e les roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por vossa causa. Este é o pior de todos, aqueles que são mestres, pregadores, discipuladores, têm uma aparência de piedade e vivem o contrário de aquilo que predicam. Muito bem, tudo isso está aí. Agora, o que diz a palavra de Deus sobre todos nós, toda a humanidade? Isto é concluinte. Vamos ter que usar alguns versículos do capítulo 3 agora. Versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quantos estão debaixo do pecado? Todos. Versículo 10 e 11. Não, 10, 11 e 12. Diz, como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Quantos justos há? Se eu dissesse aqui, vamos fazer 2 filas. Dos pecadores e outros dos justos. Onde estaria você? Na fila dos pecadores, eu também. E na fila dos justos, só tem um. Quem é? Só um. Amém? Versículo 23, capítulo 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus, disse outra versão. E versículo 19, 3:19. Ora, sabemos que tudo que a lei disse aos que vivem na lei, o disse, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. No primeiro quadro, quantos estávamos no primeiro quadro? Quantos? Parece que poucos. Poucos respondem. Quantos estavam no primeiro quadro? E quantos merecíamos e merecemos o justo juízo de Deus? Quantos? Todos. Paulo tinha muito claro a questão do pecado universal e do juízo universal. Diante deste justo juiz, não há fugas, não há desculpas, não há arranjos, não há sobornos. Aqui ninguém se salva. Se o pecador não se arrepender e não encontrar o perdão de seus pecados através de Cristo, ao morrer será julgado por um Deus justo e santo e irá ao inferno para nunca mais sair de lá. E este segundo quadro torna super grave, dramático o primeiro quadro, porque se com a morte acabasse tudo,
bom, sofrimos na vida e acabou todo. Mas o que torna tão dramático é o segundo quadro, que é uma eternidade. E há um juízo, e todas as pessoas vão ter que prestar contas perante do justo juiz. E isso justamente o que fazia arder no coração de Paulo, a paixão, esse fogo por alcançar os perdidos de todas as nações com o Evangelho de Deus. Por isso ele afirma: pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Por isso seu coração ardia, porque toda pessoa que nós conhecemos ou não conhecemos, de todas as nações, um dia vai morrer, e se não tem a Cristo, vão para o inferno. E isto Paulo tinha clareza, por isso tinha essa paixão. Amém? Vamos passar ao terceiro quadro. E isto inicia no capítulo 3. E como explicamos, continua com os outros capítulos. Deus, por sua graça, proveu uma redenção completa, completíssima, para todos, por meio do sacrifício de Cristo. Vamos ver algumas considerações prévias que Paulo toca aqui. Nos capítulos 2 e 3, Paulo declara que fora do sacrifício redentor de Cristo, ninguém pode ser salvo. Vamos ver. Versículos 25 e 29, capítulo 2, voltamos capítulo 2, versículos 25 e 29, Paulo declara a inutilidade dos ritos religiosos para a salvação, mesmo os ordenados por Deus, como a circuncisão. Então vamos ler versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticar essa lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aquele que se circuncida e não guarda a lei, Deus o considera um incircunciso. Muito bem. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Veja, aquele que não foi circuncidado, mas guarda a lei, os preceitos da lei, será considerado circuncidado. Este negócio é tremendo, Deus, hein? Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ni circuncisión
a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e incircuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E assim Paulo declara que o que Deus importa não são os ritos religiosos, a prática da incircuncisão, sino o coração. Muito bem, capítulo 3, versículo 1 a 9. Veja, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E de aí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Os judeus, segundo Paulo, levam a vantagem de ser o povo que recebeu a palavra de Deus, porém não são automaticamente salvos. Devido à sua incredulidade, estão perdidos, pois pecaram igual que os gentios. Pelas obras da lei, nenhum ser humano, diz Paulo no versículo 20, será justificado diante de Deus, porque por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, irmão, para simplificar, a lei é como o prumo do pedreiro. Sabe como é o prumo? Você aproxima o prumo a uma parede e o prumo revela se a parede está torta ou direita. Mas o prumo não tem capacidade de endireitar uma parede torcida. Se a parede está torcida, o prumo só mostra que a parede está torta. É assim é a função da lei. E quando Deus aproxima seu prumo a cada um de nós, o que acontece? Como somos todos? Tortos. E a lei não tem poder para endireitar nossa vida. Só mostra que estamos tortos. Aí é que precisamos ajuda. Precisamos um Salvador. A lei de Deus revela que todos nós, seres humanos, somos paredes torcidas, pois não há justo nem um sequer, tanto no meio dos judeus como dos gentios. E tudo isso prepara e introduz o grande tema do terceiro quadro. Deus, por sua graça, proveu que uma salvação como? Completa para quem? Para todos, por meio de Jesus Cristo. Agora, por que decimos salvação completa? Porque a salvação, a redenção, inclui duas gloriosas realidades. Aquela salvação que Deus proveu para todos, inclui a justificação e a santificação.
Por isso falamos de uma salvação completa. Então vamos, capítulo 3, versículo 21. Vamos a ler 21 até versículo hasta final do capítulo. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de aquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Queridos irmãos, as primeiras duas palavras, ou a primeira palavra do versículo 21 de todo este texto que temos leído, é a mais importante. Diz mas agora, tudo o que estava dizendo da degradação, do justo juízo de Deus, a inutilidade da lei, da religião para salvar o homem, diz, pero, agora, aleluia, o mais mudou completamente o quadro. Que extraordinário! Algo aconteceu na história da humanidade. Algo que Deus produziu, independentemente da lei. Se manifestou que a justiça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Amém? Agora, o termo justiça de Deus, neste texto que lemos, se repete 4 vezes. A justiça de Deus, a justiça de Deus, sua justiça, sua justiça. Em grego, o termo justiça é dikaiosune, dikaiosune. E se repite esta palavra no Novo Testamento 91 vezes. No Romanos somente 33 vezes esta palavra justiça. Geralmente nós confundimos
o termo justiça com juízo. Por isso se confunde a justiça de Deus com o juízo de Deus. Em todo juízo deve haver justiça. Porém, esses términos não são sinônimos. No Ocidente, prevalece o conceito da justiça segundo o direito romano. No entanto, o conceito bíblico de justiça é diferente. É segundo a concepção hebraica de justiça. Em todas nossas faculdades, em Ocidente, de advocacia, de direito, se estuda direito romano, porque é a base da justiça do Ocidente. Pero a Bíblia, o termo justiça tem outro significado muito mais abrangente. Veja bem, na Bíblia o termo justiça, além de implicar o conceito de equidade e imparcialidade, é sinônimo de retidão, santidade, correção e ainda misericórdia. Justiça, na concepção hebraica, inclui a misericórdia. Vou explicar. Alguém poderia perguntar: o que tem a ver a justiça com a misericórdia? No entanto, Jesus usava o termo justiça como sinônimo de misericórdia, de salvação. Ele disse: guardai-vos, Mateus 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele estava se referindo a ajudar ao pobre com dinheiro. E chama isso justiça. A justiça de Deus é diferente. Segundo Deus, ajudar ao pobre é fazer justiça. É justo que você tenha para comer e aquele camarada não tenha para comer? Ajudar ao pobre é fazer justiça. Veja bem. Porque Deus vê as coisas de uma ótica muito mais ampla do que veem os homens. Pablo disse que a justiça de Deus se manifestou na cruz. E se refere à morte de Cristo por nós. Pergunto, era justo que Ele morresse na cruz? Se Ele nunca pecou, era justo que Ele fosse castigado em nosso lugar? A justiça de Deus é muito diferente da justiça humana. Se manifestou a justiça de Deus, disse Paulo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça se obtém por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Amém? Veja bem, outro termo vamos a explicar: justificação e justificar. Dice aqui, versículo 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar
a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado, acá diz impunes, não gosto desta tradução, porque o pecado foi punido em Jesus. Não há impunidade em Deus. Deixado, outra tradução diz, passado por alto os pecados anteriormente cometidos. Agora, o termo justificação é outra palavra-chave. A raiz desta palavra é o verbo justificar, que se repete 4 vezes nesta passagem. 24, versículo 26, 28 e 30. E diz, Deus é quem justifica. E o que crê em Jesus é justificado. Neste versículo, há 4 termos, aí diz 3, tem que corrigir. São 4 termos importantes que nos revelam como um pecador pode ser justificado. Estes 4 termos são gratuitamente, graça, redenção, propiciação. Vamos ver estas palavras. Diz, sendo justificados gratuitamente. Jesus contou a história de um homem que foi buscar trabalhadores para seu campo e contratou alguns desde a primeira hora da manhã. No entanto, logo se deu conta que precisava de mais trabalhadores. E mais tarde procurou outros trabalhadores. Antes de entardecer, contratou outros mais. E ao pôr do sol, vendo que ainda precisava, contratou outros mais na última hora. Quando a jornada de trabalho finalizou, pagou todos eles o mesmo salário. Aquele que trabalhou 12 horas, que trabalhou 9, que trabalhou 6, e ele que trabalhou 1 hora, deu o mesmo salário. Que justiça é essa? Os homens trabalhadores que trabalharam 12 horas, reagiram dizendo, é injusto. Claro, segundo os critérios humanos. No entanto, Jesus disse, amigo, eu não te contratei por um denário? Sim. E não paguei um denário a você? Sim, pagou um denário. Mas aquele trabalhou 1 hora. E você, que importa com isso? Se eu quero dar ao que trabalhou 1 hora, ou 3, ou 6, o mesmo salário, eu não posso fazer o que quero com meu dinheiro? Vê o conceito que choca, o conceito da justiça humana e a justiça de Deus. Disse gratuitamente, veja bem. Que culpa tem aquele trabalhador que esteve lá na praça desde a primeira hora, mas ninguém contratou a ele? E ele aguardou hasta a última hora. Ele tem filhos igual, tem família igual. E quando chegou a hora de pagar, esse camarada pagou igual. Segundo a justiça de Deus, pergunto, quanto devemos trabalhar para receber o perdão de nossos pecados? Quanto? Nada. Quanto temos que trabalhar para receber a salvação, a vida eterna? É grátis. Na hora do pagamento recebimos um salário completo, salvação completa. Não por ter trabalhado
trabalhado, não é por obras, é por haver crido, só por crer. Amém. Já vem a segunda palavra, graça. Diz, por sua graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça significa, veja bem, Deus nos trata segundo sua bondade e não segundo aquilo que merecemos, o que nos correspondia a todos nós, a mim em primeiro lugar, o inferno do segundo quadro. Mas que graça! O único que em Cristo Jesus Deus manifestou a justiça divina, muito diferente, sua misericórdia e salvação. Portanto, por graça, Ele nos deu gratuitamente, por graça, o que merecia Jesus. Amém? O que Jesus merecia nos foi dado por crer nele. O que o justo merecia foi nos atribuído por graça, sem nos exigir nada, em forma gratuita. Redenção. Dice, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. A palavra redenção vem do verbo redimir, que significa comprar pagando preço, libertar o escravo, pagar a dívida que ele tinha e declará-lo perdoado e cancelada a sua dívida. Jesus, sem nunca ter pecado, carregou nossos pecados sobre seu corpo e pagou ante a justiça divina a culpa, o pecado, o castigo que nós merecíamos. Nisso consiste a redenção. Alguém pagou por nós. Ele nos libertou. Nossa dívida está cancelada. Nosso pecado foi pago na cruz. Ele perdoou todos os nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. Amém? Mas não somente os nossos. Os pecados de toda a humanidade que está no primeiro quadro, o inferno, o justo juízo que todos merecíamos, caiu na cruz por graça sobre seu Filho Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas a Jesus, nosso maravilhoso Redentor. Aleluia. Recém-convertido com 15 anos, eu me encontrava orando em meu quarto, de joelhos, e teve uma visão. Vi a Cristo crucificado. Fiquei muito impressionado, porque ele na cruz, na visão que teve, estava vivo. Estava, não como aqueles Cristos nós, muitos crucifixos que já está Cristo morto. Mas eu via Cristo vivo, crucificado. Naquele sofrimento, daquela agonia, eu fiquei impressionado. E eu disse para ele:
Señor, ¿por qué tuviste que sufrir tanto? Y él desde la cruz me respondió, pelo pecado. ¿Cómo pelo pecado? Si tú nunca pecaste. Y él me respondió nuevamente, pelo teu pecado. Mas Senhor, não pode ser. Não é justo. Se eu pequei, então eu sou quem deveria estar crucificado. Por que você? E ele me respondeu por última vez, porque te amei. De aí para frente, me apaixonei de Jesus. Amém. Que conceito de justiça é esse? Aquele que nunca pecou, Deus o fez pecado para conseguir nossa redenção. E a palavra propiciação é a quarta palavra. Disse a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Uma palavra antiga que não se compreende muito. Propiciação significa apaciguar a ira mediante sacrifício. A justa ira de Deus, no quadro segundo, caiu sobre seu filho, e ao morrer e derramar seu sangue, apaciguou a ira de Deus. E Deus, que estava irado por nossos pecados, nos perdoou através da morte de seu filho, e seu rosto irado mudou. Sua ira se apaciguou e nos sonriu, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de aquele que tem fé em Jesus. Ele mesmo é justo, nenhum de nós somos, e justifica ao que crê em Jesus. Amém? Você crê? Grita comigo, creio! Creio em Jesus! Aleluia! Agora, progredimos um pouco mais. Falta pouco. Paciência. O que significa justificar? Justiça de Deus, justificação. Mas o que significa justificar? Justificar inclui dois aspectos. Primeiro, declarar justo. Segundo, fazer justo. Deus nos perdoa e nos declara em Jesus justos. Mas Deus, através de Jesus, nos muda e nos torna homens e mulheres justos. Amém? De 4 séculos, pregadores e teólogos evangélicos, infelizmente, se concentraram somente no primeiro aspecto da justificação, declarar justos. Mas será que o poder do Evangelho consiste simplesmente em otorgar ao pecador o perdão dos seus pecados, em declará-lo
fé sendo injusto. O significado completo do verbo justificar inclui perdoar o pecador de todos seus pecados passados e ao mesmo tempo transformá-lo em uma pessoa justa e santa. Amém? Por isso falamos de uma salvação completa. A verdadeira graça consiste em que Deus nos proveu uma salvação completa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto inclui o perdão e a transformação. Como é que o pecador consegue ser perdoado e transformado? Como? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Por a graça de Deus, gratuitamente, mas de nossa parte, só pela fé. Amém? Por isso Pablo repite muitas vezes, pela fé em Jesus Cristo. Não por suas obras, ou por esforços próprios, que eu me tornaré um homem santo, sino pela fé em Jesus. Portanto, a jactância é excluída. Ao receber a salvação, somos feitos novas criaturas em Cristo. Toda obra humana é absolutamente inútil para a salvação. A verdadeira transformação se procede pela fé na obra completa de Cristo. Esse irmão nosso, Raniero Cantalamessa, declara o seguinte. Lembra, falei dele esta manhã. Declara assim: a justiça de Deus é a ação soberana de Deus pela qual Ele, por meio da graça, justifica os homens que creem. Quando descobri essa verdade, diante de mim se abriram as portas do paraíso. Todas as religiões e filosofias religiosas dizem que os homens devem fazer algo para serem salvos. Mas o Evangelho proclama não o que os homens devem fazer, mas o que Deus já fez para nos salvar. Não se trata do que o homem pode fazer, mas do que Deus já fez através de Cristo na cruz. Nisso consiste a graça. É um dom, um presente. Os deveres, obras, não são feitos para alcançar a salvação, mas são resultados dela. Não é que devemos cumprir com certos deveres, realizar determinadas ações para alcançar a salvação, mas sim que os deveres são um efeito e consequência da salvação. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. ¿Cuántos dicen amém? Como recebimos esta justificação, salvação pela fé? Não é estranho que um padre católico fala assim? Impressionante, não? É que ele é convertido e cheio do Espírito Santo. Mas como a fé opera? Veja como explica Cantalamessa. A graça é a mão de Deus que se estende e oferece ao homem, através de Jesus Cristo, a justiça, o poder do perdão e o poder da transformação. Ou seja, a salvação completa. A fé é a mão do homem que se estendeu e a recebeu. Essas duas mãos devem se tocar. Assim como os fios
de un interruptor se tocan para que a luz se acenda ou para que o motor funcione. Como Deus estende sua mão aos homens? Por meio do Evangelho, do querigma, a pregação. O Evangelho é a graça de Deus que manifesta o que Cristo já fez a favor de nós. Portanto, se aquele que escuta o Evangelho estende a mão e se apropria da verdade, nesse exato momento recebe o perdão, a salvação e começa o processo de transformação em sua vida. Amém! E ele explica, Raniero Cantalamessa, existem 3 classes de fé. Primeiro, o credo. Trata-se do conteúdo do que cremos, as verdades. Credo é uma palavra em latim que significa creio. Credo se diz em latim. Então é aquilo que cremos, explica ele. Segundo, a fé e confiança. É abandonar-se, entregar-se totalmente a Deus, confiar nele, esperando e confiando nele. A segunda classe de fé. Pero ele explica, há outra classe de fé, que é a apropriação. É a fé que se apropria da verdade. É o que se necessita para a justificação. Alguém anuncia o Evangelho a todos, mas somente alguns se apropriam, se agarram a ele, tomam para suas vidas, creem. Nesse momento, recebem o perdão, experimentam a salvação. Amém? Como se apropriar da fé? Estávamos em um encontro de sacerdotes e pastores. E a maioria dos padres que estavam lá nunca tinha experimentado uma conversão, um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele pregou a eles como padre. E aquela manhã, muitos creram desta maneira. Foi uma experiência extraordinária ver allí muitos sacerdotes entregando suas vidas e crendo, apropriando. Então ele disse assim, como se apropriar da fé? Romanos 10, 8 a 11. Mas que diz a palavra? Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, 2 coisas, confessar, proclamar que Jesus é o Senhor. Segundo, crer que Deus levantou Jesus dentre os mortos. E ele explica assim, na realidade, confessar e crer não são 2 conceitos isolados, mas um somente. Trata-se de um paralelismo hebraico, em que confessar é o mesmo que crer. Podemos resumir assim, confessar, mas crer, dizer Jesus é o Senhor, é o mesmo que dizer Deus levantou Jesus entre os mortos. E não só o ressuscitou, mas também o assentou à sua direita e o fez Senhor. Aquele que escuta isso, essa palavra de fé, e se apropria e diz, eu creio. E se creio em
com coração, não poderá ficar calado. Por isso, crer e confessar são inseparáveis. O que crê, confessa. E o que confessa, sem dúvida, creu. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, liberemos a palavra, preguemos a tempo e fora de tempo. Animemos os homens e mulheres para que creiam, que se apropriem da verdade. O que dizer eu creio já estará apropriando-se e nele já começará a operar a salvação. Uma salvação completa para todos os homens. É tão completa que Pablo aqui só vimos a meio capítulo. Romanos, segunda metade do capítulo 3. Amanhã vamos ver rapidamente, amanhã à noite, vamos ver capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Assim que amanhã temos vigília. Não, vamos a procurar estar dentro do horário. Mas não sei que horário, mas dentro do horário. Mas, queridos irmãos, vamos a concluir amanhã com o terceiro quadro à noite. E que dia? Amanhã, segunda. Terça de manhã, então vamos concluir com o quadro número 4. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.